E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! A história começa no Egito Antigo com uma entidade maligna chamada Imlahar, que está espalhando caos por todo o vale. Os sacerdotes se unem contra a ameaça e encontram uma solução no amuleto de Ra, usando o poderosíssimo objeto para aprisionar a magia nefasta. Depois disso, o amuleto é enterrado para evitar que alguém liberte Imlahar por acidente. Nos dias atuais, John Travis está esperando no deserto até que seu neto Mark aparece para buscá-lo. O rapaz é muito paciente e prestativo com os hobbies do avô, mesmo depois de 2 anos cavando a areia atrás de relíquias antigas. Mark também é um veterano de guerra, mas quando John tenta conversar sobre o Iraque, ele apenas diz que não gosta desse assunto. Enquanto isso, o arqueólogo Jesse Carter está relaxando com uma de suas alunas. Para seu azar, a notícia que está passando na TV é justamente sobre um projeto liderado pela doutora Alice Carter. Ela vai começar a escavar o local onde foi filmado o clássico Os 10 Mandamentos, de Cecil B. DeMille. A foto de Jesse também aparece na reportagem, que o menciona como marido de Alice. Sua aluna fica furiosa ao saber que ele é casado, principalmente tendo que descobrir desse jeito. Ele tenta explicar a situação e jura que está quase se separando, mas a moça não quer nem ouvir e diz que vai largar o curso dele amanhã mesmo. Na cidade de Guadalupe, na Califórnia, a equipe de Alice já está começando a escavação. Uma moça chamada Jamie está tão concentrada que seus colegas até tentam lhe pregar uma peça, mas são eles que acabam impressionados com seu foco inabalável. Seu colega se chama Tommy e a assistente de Alice é Megan. É então que John e Mark também chegam, determinados a participar do projeto. Alice diz que não pode dar acesso a 2 novatos, mas John diz que a equipe dela ainda não encontrou os melhores tesouros, como a Sala do Trono ou o Portão do Faraó. A arqueóloga fica surpresa que ele saiba de tudo isso, ao que ele só responde que cresceu por ali. Tentando ajudar, Mark afirma que seu avô é uma das poucas pessoas que estavam presentes durante as gravações. Ele diz que os dois só querem permissão para cavar por ali e prometem não estragar nada valioso e nem quebrar nenhuma relíquia. Vencida pelo cansaço, Alice pede que Mark lhe mostre onde pretende começar e John mal consegue disfarçar a empolgação. No fim do dia, Mark já não aguenta mais o trabalho pesado, mas o avô lhe pede mais 10 minutos, pois está pressentindo que há um grande achado bem próximo. Sem esconder o deboche, Mark lembra que ele disse a mesma coisa antes de desenterrar uma placa de automóvel sem nenhum valor. John se controla para não xingar o neto e continua percorrendo cada centímetro de areia. Assim que o detector indica a presença de algum metal, ele manda que Mark venha logo, pois o buraco não vai se cavar sozinho. Com uma paciência infinita, o rapaz começa a remover a areia até que a pá bate em alguma coisa. John fica emocionado quando ele ergue uma pequena caixa decorada e confirma que esteve procurando aquilo o tempo todo, pois ele mesmo a enterrou quando era só uma criança. Ele então abre a tampa e tira um objeto de dentro, entregando ao neto. Vemos que aquilo é nada menos que o amuleto de Ra. Mark ainda não sabe o que está em suas mãos, mas fica surpreso de qualquer forma, pois já estava desconfiando da existência daquela caixa. Nesse momento, uma fenda se abre na areia sem nenhuma explicação e John perde o equilíbrio, caindo de cabeça no buraco. Mark corre para segurá-lo, mas ele fica pendurado no teto de uma câmara secreta, onde há o que parece ser uma estátua de um deus egípcio que tem cabeça de cachorro, Anubis. Porém, uma das orelhas do cão começa a se mexer de repente e, logo em seguida, a coisa se liberta por completo. Vendo aquela pilha de cinzas em formato de estátua dando passos pesados em sua direção, John começa a berrar e implora que Mark o tire dali depressa. Porém, a criatura não só consegue alcançá-lo antes disso, como já viu o amuleto reluzente. Agarrando o braço de John, ela o arranca como se fosse feito de areia. Só agora Mark consegue puxar o avô para fora do buraco e fica chocado ao vê-lo sem braço. Ele começa a gritar e pedir socorro enquanto John balbucia que as lendas são verdadeiras. Mark manda alguém chamar uma ambulância e começa a massagem cardíaca, mas seu avô não resiste. Mais tarde, a polícia diz que aquela câmara fazia parte do antigo set de filmagem. A única explicação para o que houve com o braço de John é que ele deve ter se machucado nas tábuas com pregos salientes. Mark não acredita muito nessa versão e o xerife admite que simplesmente não há outra melhor. De qualquer forma, só pode ter sido um acidente, o que significa que a responsabilidade é de Alice. Como o governador da Califórnia também é um astro de cinema, o policial diz que ela vai se safar dessa vez, mas só se prometer que vai manter longe os novatos curiosos. Mark começa a empacotar seus pertences e Alice lhe entrega a bendita caixa que ele acaba de herdar. O rapaz ainda não entende a obsessão do avô com os antigos sets do filme, chamados de Cidade Perdida pelos fãs. Vendo o amuleto, Alice diz que parece ser algum tipo de proteção contra espíritos malignos e Mark responde num tom triste que não deve estar funcionando bem. Porém, ele diz que nada disso foi culpa dela e sabe muito bem que seu avô não teria desistido mesmo que ela o proibisse. Os dois começam a falar sobre a escavação e ela diz que está correndo contra o tempo, pois as obras da refinaria de petróleo vão transformar toda aquela área dali a 2 semanas.
Quando Mark menciona ter sido coordenador de logística no Iraque, ela decide contratá-lo para um cargo similar. Ele aceita, dizendo que vai aproveitar para investigar o que realmente aconteceu com seu avô. Os dois parecem estar se dando muito bem, mas é então que Jesse chega para estragar o clima. Mark percebe a tensão no ar e diz que já estava de saída. Assim que fica a sós com a ex-mulher, Jesse já começa a falar em reatar o romance e diz que não consegue apagar 4 anos de casamento assim tão rápido. Alice responde com ironia e acusa Jesse de só ter vindo bisbilhotar o seu trabalho. Ela também diz que ele nunca quis uma parceira de igual para igual e sempre a viu como uma mera assistente. Ainda procurando uma brecha, Jesse diz que pode ao menos ajudá-la nesse projeto, pois conhece muito bem os 10 mandamentos. Mas de acordo com Alice, o que ele sabe mesmo é cobiçar a mulher do próximo. Apesar disso, ela acaba cedendo e deixa que ele se junte à equipe. Dias depois, Tommy vem avisá-la que algo incrível foi encontrado. É uma parte enorme do set de filmagens que estava enterrada bem onde John disse que estaria. Alice admite que estava procurando no lugar errado, mas está feliz com a descoberta de qualquer forma. Mais impressionante ainda é um jarro que Tommy também achou por ali, pois não parece ter sido criado para o filme. É sabido que o diretor se empenhou muito na produção, e há rumores sobre relíquias autênticas do Egito Antigo. Alice prefere não alimentar esperanças, mas as colegas de Tommy já dizem que estão com inveja da descoberta. Ao mesmo tempo, o motorista do trator começa a sentir algo estranho em suas pernas e olha para baixo. Dúzias de escorpiões estão subindo pelo corpo dele. Muito aflito, ele começa a tentar espantar os bichos com tapas e acaba acertando o câmbio do trator sem querer. O veículo começa a avançar sem rumo e os outros demoram muito a notar o que está para acontecer. Tommy está bem na rota do trator desgovernado e não escuta quando seus colegas começam a gritar, tentando avisá-lo. Já é tarde demais quando o motorista decide saltar da cabine, agora todo coberto de escorpiões. Alice e seus alunos tapam os olhos para não ver o horrível fim de Tommy. Jesse derruba o motorista sem saber que não foi culpa dele e os escorpiões mergulham na areia silenciosamente, como se nunca tivessem estado ali. Alice não quer interromper o serviço com medo de que não dê tempo de terminar, mas não tem coragem de contrariar o xerife, que está cada vez mais desconfiado dessa turma. Assim que ele vai embora, Mark confessa suas suspeitas de que há algo sobrenatural envolvido nessas mortes. Jesse não acredita em maldições e acha que tudo isso é só coincidência. À noite, Megan conversa com Jamie e confessa que se sente mal de ficar por ali depois dessas tragédias. Ainda muito focada, Jamie consola a amiga, mas diz que precisam continuar o trabalho justamente para que termine logo. Sozinha novamente, ela liga o gravador e começa a catalogar um dos itens encontrados. Ela olha para trás quando ouve um barulho, mas logo volta a se concentrar na pesquisa, sem notar que há algo se erguendo dentro da tenda bem ao seu lado. É a mesma entidade que atacou John na câmara e Jamie mal consegue gritar quando dá de cara com aquilo. Agarrada pelo pescoço, ela começa a se debater em pânico, mas não consegue se soltar. Lá fora, ninguém da equipe percebe o ataque e o corpo de Jamie acaba sendo coberto pela areia. Alice estranha sua ausência no dia seguinte, pois a mudança já está começando, mas não suspeita que tenha ocorrido nada sério. A rivalidade entre Jesse e Mark vai ficando mais tensa conforme um tenta se mostrar mais capaz do que o outro. Ambos estão querendo impressionar Alice, mas só conseguem irritá-la. Entrando num dos antigos sets do filme, os três param de brigar para admirar a riqueza de detalhes. Mark fala do avô, explicando que John era um dos produtores e viajou muito à procura de artefatos. Então Alice percebe que uma sombra está se movendo e vê uma criatura animalesca passando por eles furtivamente. Antes que ela possa gritar, a coisa derruba os outros dois com uma cabeçada e agarra seu pescoço. Porém, ela está usando o amuleto como um colar e a luz bate no pingente de pirâmide. A entidade é atingida pelo reflexo e larga Alice no chão antes de se dissolver. Mark consegue ver a criatura por um instante, mas Jesse demora tanto para se levantar que perde todo o incidente. Então alguém começa a pedir socorro lá fora e Mark vai checar o que está havendo. A equipe inteira está batendo em retirada, deixando para trás só Megan e sua amiga Heather. As duas contam que uma criatura com cabeça de cachorro saiu de uma nuvem de areia, agarrou o braço de Megan e depois sumiu. Além disso, agora há uma espécie de símbolo gravado na pele dela. Voltando ao set, Alice percebe que as inscrições nas paredes estão ao contrário, e por isso pareciam sem sentido. Jesse decifra o código e diz que aquela sala é a prisão de algo maligno. Só agora, Mark resolve contar sobre as tragédias que ocorreram durante as filmagens. De acordo com seu avô, vários acidentes bizarros deixaram o elenco traumatizado. Jesse finalmente se rende ao oculto e diz que precisam apressar essa mudança. Megan e Heather visitam um novo local com o motorista Alvarez. Megan ainda está com medo e Heather só piora as coisas quando diz que Jamie provavelmente também foi atacada. Até Alvarez concorda que esse projeto já deveria ter sido cancelado. Enquanto isso, Jesse conta a Alice o que descobriu sobre Imlahar e diz que eles podem ter liberado uma praga terrível.
Naquela noite, esses medos se confirmam quando um policial fazendo a patrulha é atacado por um monstro de areia. O novo local fica em Santa Maria e Alvarez já terminou de transportar tudo para lá quando algo acontece com Megan. A marca em seu braço atravessa os curativos e ela começa a recitar um feitiço enquanto anda até os trailers. Desconfiado, Jesse decide segui-la e testemunha uma explosão no chão de onde sai uma imensa serpente de areia. Mesmo invocado por Megan, a primeira coisa que o monstro faz é devorá-la de uma vez só. A próxima vítima é o pobre Alvarez, que bate o carro tentando desviar de um vulto que atravessa a estrada. Cambaleando até uma árvore, ele é arrastado para cima de repente e vemos cair um jorro vermelho que logo vira areia. Enquanto isso, Alice e Mark estão chegando ao antigo estúdio para consultar os arquivos do diretor. Eles encontram cartas de Demille a alguém chamado Lionel, falando sobre perigos que devem ser enterrados o quanto antes. Além disso, há provas de que muitos elementos dos cenários foram realmente comprados no Egito. Então Mark é atacado de repente, mas não por uma entidade sobrenatural. Dessa vez é apenas um senhor chamado Nigel, que toma conta dos escritórios. Enquanto Mark se recupera, Alice explica a situação e Nigel revela que era muito amigo de John. Aliás, ele próprio também esteve no Egito logo antes das filmagens. Em Santa Maria, Heather fica confusa ao ver Jesse apressando os operários para montar uma parede e ele explica que precisa traduzir aquilo antes que seja tarde demais. Ele também encontra algo pintado num painel e reconhece o símbolo da maçonaria. No estúdio, Nigel conta a Alice e Mark sobre as filmagens do clássico e as dificuldades enfrentadas pelo diretor. Vemos que um dos produtores roubou o amuleto um dia antes de terminar as filmagens e por isso sofreu um encontro terrível com Imlahar. Tanto o ladrão como o amuleto acabaram sumindo sob a areia. Pedindo sigilo, Nigel revela a existência de uma cidade enterrada às margens do Nilo, de onde vieram muitas peças do cenário. Nessa cidade há uma pirâmide invertida que, de acordo com os rumores, seria a entrada para o reino dos mortos. Ele explica que a Sala do Trono foi encomendada por Demille aos seus companheiros maçons, com a finalidade de guardar os objetos perigosos. De volta ao presente, vemos que Imlahar está ficando criativo em sua abordagem. Ele aparece para um operário como uma linda jovem, mas Jesse vê sua verdadeira forma quando o rapaz é atacado. A entidade então vem para perto dele e Jesse tenta se comunicar como pode. Indiferente a tudo isso, Alice e Mark estão curtindo uma pausa num hotel e conversando sobre as fotos antigas da caixa. Num flashback, vemos John ainda pequeno acompanhando o pai no trabalho. Ao enterrar a caixa de lembranças, o menino encontra o amuleto e decide guardá-lo também. Isso foi no último dia das filmagens e John assistiu à destruição da magnífica cidade sem entender por que o diretor fez isso. Nesse momento, Jesse aparece no hotel com queimaduras no pescoço e exigindo o amuleto. Ele fez um acordo com Imlahar, que vai deixá-lo viver se ele destruir o objeto. Percebendo a hesitação dos dois, ele agarra Alice e a ameaça com uma faca. Mark escuta um som horrível lá fora e Jesse avisa que Imlahar está chegando. Então Alice morde sua mão e Mark atira toda a papelada em cima dele. Ela foge com Mark bem quando um enxame de gafanhotos invade o hotel. Jesse também consegue escapar a tempo e a praga acaba sobrando para a camareira. Percebendo que o perigo está mudando de nível, Mark resolve tomar medidas drásticas e leva Alice para conhecer seu amigo Buford. Ele é praticamente um adorador de armas e não se incomoda de emprestar alguns de sua vasta coleção. Quando Mark pede um tipo de granada incendiária chamada Willy Pitch, além de um lança-foguetes, Buford nem pisca antes de apontar para a caixa certa. Mark e Alice saem do bunker dele bem mais equipados do que chegaram, mas descobrem que Jesse sabotou o carro. Felizmente, Buford também tem veículos de sobra para oferecer. Ouvindo um barulho, Mark engatilha a arma e se prepara para encarar Jesse. Alice pede que ele pegue leve, pois acredita que seu ex esteja possuído. Sem acreditar muito nisso, Mark vai investigar e vê que o barulho era só a porta batendo. Porém, Jesse já está fazendo Alice de refém de novo quando ele se vira. O rosto dele está coberto de chagas e ele continua mandando que lhe entreguem o amuleto. Para a surpresa geral, Buford demonstra que de fato sabe usar suas armas impressionantes. Ele rende Jesse pelas costas e o desarma enquanto Alice corre para perto de Mark. Porém, o invasor anuncia que não está sozinho e Mark vê diversas cobras chegando. Apavorado, Buford começa a atirar como doido e Mark precisa intervir antes que alguém tome uma bala perdida. Jesse aproveita a atrapalhada para raptar Alice e ainda por cima foge no carro com todas as armas que Mark tinha escolhido. Buford estranha quando vê o chão se partindo e em seguida a cobra gigante faz mais uma aparição. Irritada com as visitas bagunceiras, a esposa de Buford sai com um rifle e quase morre de susto ao ver aquilo. Mark derrota a fera sacudindo o amuleto à sua frente e então corre para o outro veículo apressado para salvar Alice. Ele pisa no acelerador e não demora até avistar o inimigo. Nenhum deles sabe que o xerife montou um bloqueio para pegar quem atacou seu colega na noite anterior. A perseguição continua a toda velocidade e Alice faz o possível para sabotar seu motorista, mas ele não deixa.
Mark é o primeiro a ouvir as sirenes e o xerife entende a reação dele como resistência à prisão. Além disso, Jesse decide experimentar alguns dos brinquedos de Buford e abre fogo contra ele. Mesmo tendo que desviar de tantas ameaças, Mark consegue se livrar dos carros da polícia com uma manobra arriscada que faz um bater no outro. Resolvido isso, ele agora arranca atrás de Jesse, que já está entrando na região das dunas. Quando os veículos emparelham, ele pula para o carro do inimigo, que nem acredita na ousadia e também não consegue mirar no intruso. Alice é forçada a tomar o volante quando Mark puxa Jesse para fora e os dois começam a trocar socos. Mark finalmente consegue derrubá-lo e assume a direção, mas é então que as dunas começam a se mexer e uma montanha de areia se ergue sobre eles. Mark dá meia volta depressa, mas Jesse não consegue escapar da fúria de seu novo mestre. Chegando a Santa Maria, os dois sobreviventes quase atropelam Nigel, que decidiu vir para testemunhar o confronto final. Porém, quando ele pergunta do amuleto, Mark percebe que deixou cair o colar no chão. Antes que ele possa pegá-lo, uma enorme mão de areia se forma e agarra o amuleto. Imlahar se materializa bem na frente deles, que começam a se afastar rapidamente, pensando num plano B. Sem querer, eles descobrem que a coisa não pode entrar no lugar onde eles estão por conta das inscrições pintadas. Mark já está quase comemorando quando Nigel mostra que Imlahar tem vários recursos. Sem precisar entrar, ele controla as gravuras nas paredes para que os ataquem. Enquanto Mark luta com os desenhos, Alice vai até o carro e pega a caixa com os Willy Pits. Vendo que Imlahar está chegando perto dela, Nigel pega uma barra de ferro e começa a bater na entidade. Mark percebe o perigo, mas não tem tempo de salvar o amigo, que é atirado no ar. Furioso, ele ataca Imlahar com uma marreta e acaba sendo arremessado também. A mesma coisa acontece com Alice, que vai parar longe. Com uma das armas de Buford, Mark explode a cabeça canina, mas ela se regenera em instantes. Frustrado, Mark começa a atrair a coisa para perto e ele se deixa atacar. Então ele agarra o amuleto e o atira na caixa dos Willy Pits, usando o lança-foguetes em seguida. Isso provoca uma grande explosão e Imlahar começa a derreter. Ele se transforma numa substância gelatinosa que quase os alcança, mas então congela como se fosse uma escultura de vidro. E Mark estilhaça a obra com a marreta. Uma série de carros começam a chegar e Nigel avisa que são seus amigos da maçonaria. Eles vieram ajudar a construir um cofre um pouco mais forte.